E aí, pessoas que andam com a bunda de fora, mas no Brasil daria muita treta, tudo bem com vocês? Eu não faço ideia de quem é esse cara. Me mandaram esse vídeo no Instagram e desculpa a pessoa que mandou esse vídeo porque eu esqueci o seu nome, mas obrigado mesmo assim. Coisas que são normais na China, mas no Brasil daria treta. Bom, vamos ver. Amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Quando a gente ia na casa de um amigo passar a noite, já achava os hábitos da outra família super diferentes dos nossos, né? Por exemplo, então, fazer isso de manhã? Não, eu durmo dessa forma, uso tal coberta, né? Janta 9 horas da noite. Janta 9 horas. Gente, eu não consigo jantar 9 horas da noite, não é? Aqui na Itália eles jantam 8, 9 horas da noite. A gente foi às 6 num restaurante chinês aqui, os caras estavam abrindo. Difícil, né, Bárbara? A gente é da roça. Agora, já imaginou isso aumentado umas 10 vezes, mais ou menos? Eu peguei algumas coisas do dia a dia da China que são bem esquisitas pra gente brasileiro. Você quer ver? Ah, então nós vamos. Bora, é agora. Vamos ver. Um canal nerd falando de coisas esquisitas da China. Tem tudo pra dar certo. A cada tópico desse vídeo você vai ver um efeito que é a Bárbara fazendo, meu Deus do céu, não é? Já começou bem, né? Já começou bem. Você vai ver. O Brasil é um país tropical e geralmente a gente dá preferência para bebidas geladas, apesar de ser fã de um cafezinho também, né? Brasileiro gosta. E na Ásia é muito comum que as pessoas consumam chá, né? Só que o que pouca gente sabe é que os chineses gostam muito de beber água quente, mas só água pura, sem Água nada. quente. Pois é. Minha nossa, não sou moça! Dá um suador só de pensar, né? Mas a medicina chinesa é milenar e tem uma explicação para esse trem bem estranho, né? Acontece que a água quente ou morna ajuda na digestão e na absorção de nutrientes. Dá tipo uma ativada, um susto no corpo, né? Por isso eles bebem em jejum de manhãzinha e entre as refeições. Mas dá pra... Não é só isso, não. É o dia inteiro. Eles tomam água quente o dia inteiro. E aí, é assim, tem bebedouro desses automáticos que a gente tem no Brasil que tem a água, temperatura ambiente, água gelada. Na China tem temperatura ambiente e água fervendo. A água fervendo é para fazer chá e eles têm as garrafinhas térmicas com um negocinho de chá ali que já mete a água fervendo para fazer o chá. Ou água a 40 graus, que é para eles tomarem. É assim por tudo quanto é lugar. Restaurante, se quiser água gelada, tem que pedir água gelada, senão eles vão trazer água, temperatura ambiente, como é no sul da China, é sempre calor, é temperatura ambiente, ou eles vão trazer água quente, sempre. Mas dá pra dar um saborzinho colocando algumas gotas de limão, que também é comum. Imagina você pegar uma garrafa térmica, quentinha, achando que é café, e quando você dá uma golada, nossa, que gostoso, né? Aquela cena do... Você vai pra China, vai pegar uma garrafa térmica esperando que é café, já tá até errado. do seu Madruga com o remédio do Chiquinho. É até difícil de imaginar, né? Porque muita gente não bebe nem água em temperatura ambiente, mas por lá tem um outro motivo importante. Ferver água antes de beber é uma prática importante para matar bactérias e micróbios. Claro. Então, assim, só tem vantagem, né? E eles usam água quente pra tudo? Sim, é tudo. Tá? Terminou com a namorada, tá sofrendo? Água quente. Covid? Água quente. Dor de barriga? Água quente. Não é sacanagem. É uma coisa que eles têm, não. O filtro de barra é uma invenção brasileira, Bárbara. Nós estamos muito à frente da China na questão de colocar um crochêzinho em cima do filtro de barra. Então, infelizmente... Eles usam muito filtro nas torneiras. Isso tem bastante já. Um filtro que já coloca direto na torneira. Assim, não é tão comum, mas eu já vi bastante. Talvez você fique chocado com esse próximo tópico, porque lá na China é muito comum que as crianças usem calças que tenham uma funda na parte de trás, né? É um costume que já foi muito mais comum, mas que ainda continua acontecendo por lá, que é deixar a traseira das calças dos shorts abertos. E isso facilita na hora das crianças fazerem suas necessidades, né? Sem precisar de muita ajuda. E pra melhorar toda essa história, você sabe como é que chama essa calça? Kaidanku. Kaidanku. Não, é piada, parece piada. Mas é verdade. Só que tem toda uma questão por trás dessas roupas polêmicas, né? Porque por terem liberdade de fazer Polêmica. onde e quando quiserem, as crianças precisam aprender as regras de uso do banheiro bem antes do que nós. Quando elas fazem num lugar errado, elas são repreendidas pelos responsáveis, pelos pais, né? E por isso aprendem onde deve fazer, como que deve se limpar e tudo mais sozinhas quando ainda estão com meses de vida. Eu falei, onde fazer isso aqui é o bruto, mas é cagar no mato mesmo, né? Cagar no mato. E olha, assim, isso acontece mais em cidades menores, né? Como é o caso da minha. Cidades maiores, como Guangzhou, Shanghai, vai ficar ali restrito a comunidades menores, né? Que ainda dá pra achar isso aí. Então não é tão comum de ver. Mas é literalmente cagar e mijar em qualquer lugar. Assim, que eu já vi muito. Assim, os pais colocando a criança assim numa moitinha e a criança só cagando ali, pronto. É bem pra isso mesmo.
a evacuar-te. E aqui no Ocidente, as crianças não precisam aprender tão cedo, porque a gente soca uma fralda nelas e elas fazem onde e quando quiser, né? Depois, ai, que menino caganeiro, fica cagando tudo, que meu Deus do céu. Pensa no fedor, eita, fedor da desgraça. Outro ponto é que as crianças crescem com os órgãos sexuais mais ventilados, né? As pepequinhas, os peruzinhos mais balangantes, né? E isso ajuda na fertilidade. Mas isso entra no lance da medicina chinesa, aquelas, né? E tudo mais. No Brasil, talvez ter um buraco na calça fosse um alívio na questão da refrigeração, né? Não dá pra negar. Uma das coisas que mais chamam a nossa atenção ao a gente olhando pra cultura chinesa tá na parte um pouco menos glamurosa do dia a dia, né? No banheiro. E eu digo isso porque os banheiros chineses são bem diferentes dos nossos. Começando pelo simples fato deles não terem vaso sanitário. Eles estão numa rodoviária eterna, bravo. Basicamente é isso. É mais comum que ao invés de privadas, os banheiros na China tenham uns... Nossa, o cara usando imagem dos serpentes aí. Serpentes e aí. O racista sul-africano que disse que teve que fugir da África do Sul por conta do racismo contra brancos. Buracos higiênicos no chão mesmo. Tanto pra fazer o número 1 quanto pra fazer o número 2. E também fazer o número 3, lá, que é os dois ao mesmo tempo. Entendeu? Que é o mais 2. Isso é uma coisa que ele não tá ligado. Tipo assim, porque tá faltando dinheiro pra fazer vaso, não sei o quê. Falta de higiene. Na verdade, isso é cultural mesmo. E até tem um fundo. Na Turquia era assim também, tá? Eu tava lá 2 semanas atrás a trabalho e também era o mesmo esquema. Claro que hotel, esses locais. A minha casa na China é um banheiro ocidental. A empresa onde eu trabalho, a gente tem os dois. Então não é todo lugar na China que é assim um buraco no chão também. Tem um fundo de ciência por trás, né? Por trás, entendeu? Pois é. Porque a posição de cócoras, que é você ficar, né, assim, que nem o ET de Varginha encostado no muro, é a melhor posição pra conseguir. E evacuar, né? Ou como chamamos em Minas, cagar no mato. É o termo de definição. E quando eu falo nós, é tipo animais da nossa espécie, ser humano, sabe? Pois é, esses buracos no chão são latrinas ligadas a um sistema de esgoto comum, onde as pessoas se agacham e fazem o que tem que fazer. Às vezes tem lugar pra se segurar e às vezes não, né? E na verdade em locais públicos, às vezes nem divisão entre as latrinas tem. Meu Deus. Isso não é comum, isso não é normal. Isso que o Serpentes aí tá mostrando é porque ele tinha uma moto e ele e um outro cara lá, o Lawai 86, eles viajavam pelo interiorzão da China. Tá? Então eles achavam essas coisas assim, mas isso não é normal, isso não é comum. Esse tipo de local assim. Você vai achar, por exemplo, no caminho pro Everest, vai ter coisa assim. Eu tava enfiado lá no meio de Yunnan, em cidade pequena, e não era nada desses buracos no chão. Então, isso não é a realidade da China. A realidade da China é os lugarzinhos ajeitadinhos, uma cabine para cada um, e aí vai ter shopping, às vezes tem os dois tipos, né, de buraco no chão e tem um bacio ocidental. Então não é desse jeito que tá nessa imagem aí. Meu Deus do céu, né? Porta, então, meu filho, é raridade. Mas o que dizer de uma população que foi acostumada desde cedo a andar com a bunda de fora, né? Muitos turistas se assustam ao ver alguém no banheiro fazendo o número 2 agachado enquanto tá mexendo no celular ali, né? Eu moro há 3 anos na China, eu nunca vi isso, tá? Então, se um turista deu de cara com isso é porque estava enfiado no meio do mato, no meio do nada, assim. E aí foi um acidente. Eu, 3 anos na China, eu nunca vi alguém cagando de porta aberta. A xícara de café do lado, imagina. Mas pode ter certeza que pro chinês isso aí é a coisa mais normal do mundo. Pra vocês verem como que o banheiro pode ser estranho dependendo da coisa. Isso é um banheiro comum de achar na China. É assim. Aí vai ter a portinha e tal. Outra coisa, não tem papel. Tá? É difícil achar papel higiênico por lá. Então tem que carregar na mochila ou no bolso os pacotinhos de lenço. Mas esse aqui é um padrão, um banheirozinho padrão de achar na China. Da cultura, é só olhar pro nosso mesmo, né? Se um europeu, um canadense, um americano vir aqui, ele vai achar muito estranho o fato da gente ter um lixinho no banheiro. Basicamente, a gente tem uma caixinha para guardar papel higiênico usado. E sabe por quê disso? Porque lá as pessoas usam e jogam no próprio vaso para dar descarga. A gente não pode fazer isso aqui porque nosso sistema de esgoto não é tão bem aprimorado quanto o deles. E aí, meu filho, ia entupir na primeira semana. É sempre bom lembrar que a China é um país de 1,4 bilhões de pessoas, né? As cidades estão lotadas de gente e por isso tem um controle populacional por lá, né? Desde os anos 70, eles implementaram a lei do filho único, que acabou sendo estendida para 2 filhos em 2016. Você vai entender por quê. Já tá em 3 filhos e daqui a pouco eles vão tirar esse limite aí, porque no fim ninguém quer ter mais filho. Eu tô falando isso aqui, tá? O filho homem é mais valorizado na cultura chinesa, porque ele perpetua o nome da família. E com a lei do filho único, nasceu menina, é isso e acabou. Por isso o tráfico de crianças na China foi e ainda é um problema. Crianças são sequestradas e vendidas, principalmente os meninos. Por conta disso, a coisa mais comum do mundo é ver crianças presas com uma espécie de Não tem isso aí, não tem a ver com sequestro de criança, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Eu já vi isso aqui na Itália. Quer dizer que tem sequestro de criança aqui na Itália? E isso nem é tão comum, esse negócio aí, esse peitoralzinho aí da criança. Nem é tão comum assim, pode as outras crianças em volta não tem. De coleira para evitar que sejam sequestradas. Não é um negócio no pescoço, nem nada disso, não. Tipo aquela mulher que saiu no carnaval em 1900 e bolinha. Vem que batista, não é isso não. Geralmente são coletes bem confortáveis, com uma faixa de até 1,5 metros, que o responsável fica segurando ali, né? Ó, não vai fazer xixi no poste não, meninos. Mas isso também é para não perder a criança. Não tem necessariamente a ver com sequestro. Como tu mesmo falou, tem 1,4 bilhão de pessoas na China. É muito fácil se perder lá. Então, a ideia é justamente não perder a criança. Você vai tentar viajar para qualquer lugar na China em época de viagem, é assim, é um inferno. É muita gente socada no mesmo lugar. Então a chance de tu perder uma criança é muito grande. Ou umas mochilas especiais que o pai consegue desprender depois. Ou então essas pulseirinhas que juntam os dois pelo braço. Além do sequestro, elas impedem que as crianças se percam, porque as ruas estão sempre movimentadas, né? Pode parecer Dado sequestro veio da onde, né, cara? CPTK? estranho e tem polêmica quando algum pai ou mãe ocidental faz isso com os filhos. Então, eu já vou falar a verdade. Cada um tem uma opinião. Eu acho um absurdo, eu não gosto, sabe? Parece a criança na coleira. Eu, particularmente, é muito assim... Nossa, esse vídeo tem o quê? Uns 15 anos também. Uma segurança. Mas, eu acho... Você não utilizaria no seu filho, por exemplo? O filho, jamais. Mas isso também evita o número de acidentes de trânsito envolvendo as crianças. Parece, na verdade, só ter vantagem, né? E a gente vai ver já, porque o trânsito é um problema por lá. Mas aí a primeira coisa que ele fala é dizer que tem muito sequestro de criança na China ainda hoje, né? Porra. Né, cara? Não, né? E outra, como eu falei, dado da onde, né? Não precisa apresentar dado. É só falar, olha, tem muito sequestro de criança na China porque tem mais... Tem muito nascimento de menina. Por lá. Assim, longe de mim dizer que o trânsito do Brasil é a melhor coisa do mundo, né? Mas na China, meu Deus do céu, o negócio é tenso. Porque lá aconteceu um boom de urbanização. E muita gente do campo se mudou para cidades para trabalhar na indústria. Só que a China tem cidades milenares que não foram preparadas para receber nem carro e nem esse tanto de gente. Por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade milenar, né? Só cabe tudo dentro aqui, não cabe carro, não tem pra onde expandir, é uma beleza. Tanto que em 2010, por exemplo, teve aquele engarrafamento de 100 quilômetros, que durou 10... Que não tem nada a ver com o fato de pessoas da roça terem mudado para o centro e cidades milenares, porque isso já não é nem uma cidade, né? Isso é uma autoestrada. 10 dias para ser resolvido, você lembra disso? Mas como eu disse, né, trânsito ruim existe em qualquer grande cidade, mas aqui a gente segue as regras do trânsito. Sei. Assim, mais ou menos, mas não segue, né? Agora Segue, lá na né? China tem uma regra só, passe por onde der pra passar, e essa é a regra, enfim, acabou. Isso funciona pra carro, moto, bicicleta, pedestre, cada um tentando achar uma brecha pra seguir na direção que for. O caos do trânsito chinês lembra muito aqueles vídeos indianos que conseguem ser até um pouquinho pior, né? É uma bagunça danada. Vietnã é muito pior que a China. Vietnã, Tailândia, Camboja é muito pior que a China. A China é bagunçada e principalmente por causa das motinhas elétricas, o povo vai cruzando, se enfiando. O que mais tem é vídeo de gente cruzando e sofrendo acidente com essas motinhas elétricas. E bicicleta também, né? Porque eles só vão se enfiando. Mas as pessoas respeitam, assim, sinal vermelho, não respeitam a faixa de pedestre, não respeita de jeito nenhum. Na China não tem isso. Mas não é isso aí também, né, cara? Uma coisa que é diferente daqui, mas que é ponto pra China, é que todo veículo precisa ter um seguro para poder circular. E as multas envolvendo, né, bebedeira e tal, são bem severas. Então o número de acidentes por motoristas bêbados é bem pequeno. Eu conheço uma russa que foi presa porque tava dirigindo uma BMW bêbada em Xangai e sofreu um acidente. Mas as motinhas elétricas, não é todo local que precisa ter nem placa. Tem cidades e províncias que não precisam. Então o povo, qualquer um dirige, né? E é uma maluquice. Isso é uma maluquice. As motinhas elétricas é loucuragem. Ainda bem. Mesmo assim, o número de mortes por acidentes no geral é bem alto se comparar a outros países. Por isso a China fica em primeiro lugar no ranking. São 275.983 mortes em números absolutos. Em segundo lugar vem a Índia, com seus 231 mil e quebrado. Gente, número absoluto, daí os dois primeiros países da lista são os países com a maior população mundial. Porra, mano. Tu é nerd, meu irmão. Né? Já devia saber o suficiente que número absoluto não funciona, né, cara? Seguido da Nigéria com 53 mil. E o Brasil, que tá em quarto lugar, tem 42 mil e uns... Dois países com mais de 1 bilhão, o outro com 300 milhões e o outro com 200 milhões de porra. Quebradinho também. Por isso, muita gente opta pelo transporte público, que é mais seguro e bem mais barato.
Ai, Atena, filhinho, tudo bom? Eu tô bem triste, sabe? Porque o povo não deixa like no canal. Eu fico falando, eles acham que não serve pra nada, mas serve um tanto, né? É que eu acho que eles não estão sabendo que quanto mais joinha, mais o YouTube entende que você gostou do vídeo e manda pra... Aquelas pessoas que estudavam das 7 ao meio-dia, meio-dia não, 11h30, e já reclamavam, pois se prepara pra como funciona a escola na China. Lá, as crianças começam a estudar com 6 anos, igual aqui. Só que, normalmente, as aulas são de segunda a sábado. Toda segunda-feira, eles cantam hino, igual algumas escolas por aqui, né? E praticamente em todas as escolas, tanto os professores quanto os alunos se reúnem pra fazer exercícios físicos antes da primeira aula. Daí, quando chega na última aula, os alunos limpam as salas, as lousas, carteiras, janelas, o chão, todos os dias. Isso é uma coisa que acontece no Japão também, né? É tipo assim, é cultural. Quem não lembra dos japoneses limpando as arquibancadas da Copa aqui no Brasil, né? A gente nunca viu tão limpo aqui. Foi incrível. Cada aula lá tem em média 35 minutos. Eles dão muita atenção na área de exatas, sendo o melhor país do mundo no quesito matemática. Para ir pro ensino médio, as crianças chinesas precisam fazer uma prova tipo um vestibular. E geralmente eles fazem o ensino médio e um curso profissionalizante para já arranjar um trabalho depois da escola. Só que é mais comum não seguir pro mercado de trabalho, e sim tentar a faculdade. Por isso, no final de cada ano tem tipo um vestibularzão lá, né? Tipo um Enem chinês. E mesmo depois de entrar, a vaga não fica garantida, não. Todo o ciclo de ensino, tipo semestre, os alunos precisam fazer um teste para irem pro próximo, até se formar. Então, tipo assim, é prova com obstáculos. Uma outra curiosidade é que no ensino primário, a gente tem um professor só, né? Uma tia lá que fica com a gente. A minha era a tia Sandra e também tinha a tia Valéria. E lá, desde sempre, cada matéria tem um professor, até quando as crianças são bem pequenininhas. E aí, bem diferente daqui, a figura do professor é muito respeitada. Por isso é comum ver alunos levantando no começo e no final das aulas como um sinal de respeito. Aqui eles só levantam para começar a xingar a professora, né? Fala assim, eu vou te processar e não sei o que hoje tá tudo assim, tá triste. Bom, meus amigos... E por que isso geraria uma treta no Brasil, por exemplo, essa da educação, né? Porque tu vai ver, isso é normal na China, mas no Brasil ia dar muita treta. Ia dar treta de quê, né? Da educação, respeitar o professor. Então esse lance dos professores, eu nem sei se é tão assim ainda, né? Mas até acho que o ano passado, né, a China acabou um pouco aí com os centros de treinamento. Então a criança ia para a escola, estudava lá durante o dia, que se eu não me engano todo mundo lá estuda período integral, e depois ia fazer aula extracurricular. E ia até 10 horas da noite, todo dia. Assim, todo dia. É violino, pintura, francês, inglês, português, sei lá, assim, qualquer coisa. E aí o Xi Jinping deu uma quebrada nisso aí, porque estava criando uma diferença muito grande entre quem tinha condição de pagar e quem não tinha, ou quem morava em áreas rurais, cidades menores, não tinha a disponibilidade de colocar o filho numa aula dessa mesmo que tivesse dinheiro. Estava criando uma diferença muito grande. E também era uma indústria gigantesca. Gigantesco. O cara dividia o apartamento com um cara da Sérvia que dava aula de inglês para creche. Ele ganhava aí 25 mil reais por mês, dando 5 horas de aula por dia para criança pequena de inglês. Sim. Criança de 3 anos. Dava aula de inglês para criança de 3 anos. Ele ganhava aí uns 25 mil por mês, mais ou menos. Todo 7 dias por semana, 5 horas por dia. Então era uma indústria muito, muito grande. E o Xi Jinping cortou mais ou menos os 90%. Ainda tem educação privada na China, tem um monte de escola internacional, ainda tem centro de treinamento, mas a maioria foi embora. Cara, assim, eu não vi nada demais esse vídeo de dizer que ia dar muita treta no Brasil, mas hoje em dia os nerds é isso aí. O cara não sabe nem matemática.